E aí, beleza? Tô aqui contigo e eu queria conversar um pouquinho contigo sobre o que eu aprendi no final de semana passado, ministrando a segunda turma do Kick-Off. Fica comigo e tu vai entender. Eu sou Alex Fagundes e sou terapeuta, sou coach, sou um filósofo, um eterno aprendiz e tô aqui para compartilhar um pouco contigo da minha vida, do que acontece. E se isso ajudar alguém, beleza. Bom, mas vamos lá. Eu trabalho bastante, assim, e uma das coisas que eu gosto, e eu gosto muito, é trabalhar com treinamentos, com terapia, mas eu gosto da parte de trabalhar um treinamento, de auxiliar em um final de semana, algumas pessoas a melhorarem a sua vida. E esse treinamento foi muito especial. Eu já trabalhei em diversos treinamentos, já ajudei em equipes, já trouxe outros treinamentos. E o Kick-Off foi um filho que eu gestei, que eu cuidei, que eu e meu sócio a gente montou o treinamento juntos. É um treinamento que os dois criaram juntos. A gente cuidou de cada detalhe, cada minuto. A gente pegou coisas que a gente aprendeu na vida, coisas que a gente aprendeu levando porrada, coisas que a gente aprendeu estudando. Misturou tudo e acabou dando um curso muito legal. E eu sou suspeito, eu sei, ele é meu. Então eu adoro dar o curso, porque eu vejo a diferença no mundo e na vida das pessoas. Por que eu criei um curso? Tem tantos outros cursos por aí. Porque às vezes eu não vejo as pessoas terem um curso que consegue fazer com que elas se movimentem e ao mesmo tempo que elas tenham as ferramentas, que elas entendam o que está acontecendo. O que eu vejo muitas vezes é um curso que te dá uma mega porrada e tu anda, mas às vezes tu não tem ferramenta, tu não consegue entender como é que tu segue. Tem cursos que são extremamente pro outro lado, mais espiritualizados, tem cursos mais intimistas, tem cursos que são vivências, tem 1001 cursos e todos têm o seu espaço, todos têm o seu mérito. Mas eu tinha na minha cabeça de fazer algo que fosse terapêutico, uma coisa que conseguisse ajudar as pessoas a se olharem, a irem atrás dos seus sonhos, mas entendessem que elas são as responsáveis pelo destino delas. E assim a gente criou o Kick-Off, a gente fez a primeira turma, e o Kick-Off nasceu primeiramente da visão de que muita gente fica sentado no seu mundinho, chorando, e muita gente, eu me incluo, todo mundo se inclui, porque todo mundo já fez isso na vida. Fica sentado no seu mundinho, reclamando da vida e não fazendo nada para mudar. Eu canso de ver pessoas que ficam reclamando, aí tu pergunta, o que tu tá fazendo para mudar? Não tem como mudar. Tá, então por que tu reclama? Por que tu não entende algo? Não busca uma maneira de ser feliz onde tu tá. Ah, pois é, mas é que eu não queria estar aqui. Cara, ou tu vai embora, ou tu fica. Agora, se tu ficar e não estiver preparando a tua saída, ou se tu for e ficar reclamando de querer ficar, não dá certo. Pior decisão que a gente pode tomar é não decidir. Porque quando a gente não decide, o mundo decide por nós. E a gente não tem liberdade. Ah, eu esqueci de dizer, hoje eu tô de óculos, eu normalmente tô de lente, agora eu quis botar o óculos. Essa é a minha versão Clark Kent. Tá, mas voltando pro Kick-Off. Então assim, eu vi isso, eu atendi pessoas que estavam com esse problema e me incomodava isso. E eu também tô trabalhando nesse processo, tô no processo de saída do serviço público, de ir para realmente 100% a iniciativa privada, mas eu tô fazendo isso com o pé muito no chão. Às vezes dando um passo para frente, às vezes dando um passo para trás, às vezes dando dois para frente, às vezes ficando paradinho, porque não é fácil. E o país também atravessa uma crise. E isso eu falo para as pessoas, temeridade. Tu não pode abandonar o teu medo. O teu medo te protege. Ele não pode te parar, te imobilizar, mas ele tem que ser levado em consideração, senão é temerário, senão tu faz loucura. Queimar a sua ponte é importante, mas não queimar a sua ponte de modo inconsequente. Te prepara e aí queima a ponte, porque aí tu vai fazer. Agora, se tu não tem nenhum preparo e tu queimar a tua ponte, tu afunda.
Não sabe nadar e queimou a ponte, tu afunda. Tá. O que foi o Teach-Off? O Teach-Off é um curso que acontece em 2 dias, do sábado de manhã até o domingo da tardezinha, em que a gente trabalha muito a pessoa entender a si mesma. Mas entender a si mesma para um motivo, para ir adiante buscando os objetivos dela. E assim, essa pessoa consegue enxergar o que está travando ela. Bom, mas e aí, né, Alex? Tu falou que ia dizer o que tu aprendeu com o Teach-Off. Bom, quanto mais eu faço as coisas, mais eu vejo que o grupo se cura. Trabalhar com terapia é fantástico. Trabalhar com treinamentos é fantástico, às vezes 10 vezes mais. Tem coisas, a terapia é importante, mas tem coisas que eu só consigo fazer num treinamento. Existem algumas dinâmicas, algumas conversas com um grupo que se eu fizer em consultório, a pessoa entende. Se eu fizer ela num grupo, a mesma conversa, e depois eu der uma dinâmica para que a pessoa vivencie a teoria, a prática e a teoria, aquilo muda a pessoa. Ela olha e diz assim, cara, agora eu entendi. E isso aconteceu, teve pessoas que me disseram, cara, tu já me falou isso em consultório 10 vezes. Eu fiz o Teach-Off e agora eu entendi o que tu queria me dizer. Porque quando tu vai no consultório, tu muda, mas tu muda mais devagar. Algumas coisas tu muda correndo, algumas coisas tu leva um tempo, tudo vai depender daquela dinâmica. Quando tu tá num grupo, aquele grupo, aquelas pessoas, é como se elas não aparecessem ao acaso. Aquelas pessoas, cada uma que traz o seu problema, ela tá curando a outra, porque a outra tem o mesmo problema. E isso é o mais interessante, é perceber que todos nós somos exatamente iguais. O ser humano é praticamente mais exato que a matemática, às vezes. Porque quando ele te fala algo, tu já pode ter até uma ideia do que está passando na cabeça dele, ou para onde isso vai dar. O que mais eu aprendi com o Teach-Off? O Teach-Off me trouxe um grupo de pessoas que se curam. Quando a gente construiu o Teach-Off, a gente pensou em fazer essa mudança, trazer a pessoa que está na dúvida e levar ela até um ponto em que ela ia conseguir agir por si mesma. Nisso, a gente colocou muita experiência em psicologia positiva, em coaching, em PNL, em vivências, em antropologia, coisas da filosofia, coisas da psicologia positiva. Misturou tudo. Aí as pessoas me perguntaram, tu usou o que para isso? Cara, eu usei tudo que eu sabia. Ah, se tu quiser eu te explico à luz de uma linha terapêutica ou de outra linha terapêutica. Mas eu fui colocando o que vinha no meu coração naquele momento. E a gente construiu um curso que ficou muito bom. E por que eu digo? E sério, eu não falo isso de ficou muito bom achando que eu sou demais. Bem pelo contrário. O curso me surpreendeu. A primeira turma do Teach-Off, a gente não acreditava. A gente achava que ele tinha sido bem desenhado, que ele tinha ficado legal. Mas o curso surpreendeu muito a gente, porque o curso teve um resultado superior ao que a gente imaginava. Algumas dinâmicas que a gente estava até com medo de colocar, pensando, talvez seja meio pesado, foi uma das dinâmicas que as pessoas mais gostaram no treinamento. E a gente achava que isso ia ajudar, mas nunca que a gente ia ter a dimensão até fazer a primeira turma que aquilo ia ser tão forte para as pessoas. Aí veio a segunda turma. Imagina, a gente já estava dominando o conteúdo, que a gente tinha teorizado o conteúdo, organizado tudo que ia falar, mas a primeira turma é sempre aquele momento que, cara, será que isso vai dar certo? É aquela tensão. Na segunda turma não tinha mais a tensão, e aí a gente conseguiu fazer ainda melhor o que a gente se propôs no Teach-Off, que é o Teach-Off, ele é a turma. Então, conforme a turma vai trazendo questões, a gente vai trabalhando aquelas questões. Então, além de ter uma linha mestra, ele também é uma terapia de grupo. Então, alguém traz um problema profissional, a gente vai pegar aquele problema profissional e trabalhar aquele problema, porque aquilo vai ajudar os outros. Alguém traz um problema em relacionamento, a gente vai pegar aquele problema que está sendo trazido e vai ajudar os outros. E isso
ficou bonito na primeira versão e ficou lindo na segunda versão, porque a segunda versão foi ainda mais profunda, porque a turma se entregou já de uma maneira muito profunda. Bom, e o que mais que eu aprendi? Gente, divulgação, propaganda, marketing é importante. A primeira vez que eu trabalhei com treinamentos, eu não queria vender. E quando eu entrei para a equipe do treinamento, a primeira frase que me disseram é: beleza, agora vocês vão vender e quando vocês estiverem prontos, vocês vão começar a trabalhar como equipe dentro do salão. Aí a primeira pergunta que eu e meus colegas fizemos era: cara, ninguém aqui quer vender. A gente só quer fazer com que... A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas. É lindo isso, é bonito, é uma missão bonita. Só que tem uma coisa engraçada e que eu ouvi naquele primeiro treinamento. Se não tiver venda, se ninguém vender o treinamento, não tem treinamento. Se não tiver treinando, não tem treinamento. E aquilo foi um tapa na cara, assim. E mais do que nunca, está muito claro que se não tiver o treinamento, se não tiver... se a gente não vende, a gente não tem treinamento. E nisso, a gente foi trabalhando, vendendo, divulgando, fala para uma pessoa, fala para outra. E eu fui fazer um anúncio no Facebook. Quando eu fiz o anúncio, mesmo estudando muito marketing digital, ainda tem aquelas crenças que vão derrubando a pessoa às vezes. E a gente sempre tem uma crença, tem outra crença. É um emaranhado de crenças na nossa cabeça que atrapalha. E eu peguei e fiz 3 anúncios pro Face. Um anúncio simples, um anúncio com uma frase dizendo: o ano tá acabando, que ficou um lixo, vamos ser bem franco. E o terceiro anúncio usou tudo que eu conheço de marketing digital. Então eu botei lá: conheça as 3 técnicas para sair da indecisão em menos de 48 horas, que é realmente o que eu estou vendendo no kickoff. E aí veio o problema. Eu não conseguia botar o anúncio no ar. E eu passei uma noite em claro porque eu não conseguia ser falso no meu anúncio. Eu posso errar, mas quando eu erro porque eu fiz uma besteira muito grande. Mas eu não faço esse tipo de coisa de maneira consciente. E se alguém me fala que eu estou fazendo, eu paro, travo e vou analisar o que eu estou fazendo. E quando eu vi que para fazer um anúncio que fizesse conversão, eu teria que anunciar assim, eu disse: beleza, não tem problema em relação a isso. Eu só tenho um problema. Eu não defini o kick-off em 3 técnicas. E eu passei uma noite em claro, analisando, estudando, porque eu tinha montado um curso, só que eu montei o curso de dentro do curso, pensando na pessoa, de dentro do curso, ou seja, eu peguei o público-alvo, eu fui desenhando, eu e meu sócio, e a gente depois escreveu o que era o curso. E quando a gente escreveu, a gente... Tava muito escrita estilo Ursinhos Carinhosos. Tava realmente, eu assumo, tava escrita dos Ursinhos Carinhosos. Tava bonitinho, tava fofinho, mas tava uma porcaria para vendas. Para essa segunda turma, a gente fez um folder bem melhor, que explica de uma maneira bem mais concisa e chama mais atenção. Até que é mais honesto para com o curso. E até para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E aí, ainda assim, não tinha as 3 técnicas. Que 3 técnicas são essas? Aí eu parei, virei à noite, pensei, sério, eu fui dormir com dor de cabeça lá por umas 3 da manhã, acordei às 6. E aquilo estava na minha cabeça. Eu dormi, acordei com aquilo na cabeça e no meio da manhã seguinte me caiu a ficha. Sim, o kick-off ele tem 3 técnicas que são infalíveis para que tu consiga vencer e sair da indecisão. E essas 3 técnicas são coisas tão simples que a gente deveria fazer todos os dias. E parece que as pessoas, incluindo eu, não entendem a simplicidade que tem no mundo. Basicamente, o que são as 3 técnicas? E com certeza eu vou esquecer da terceira, porque eu sempre esqueço e leva um tempinho para lembrar. E como eu gravo sem fazer nenhum tipo de roteiro, tu vai ter que aturar eu fazendo... pois é, não sei. Então, assim, o que a gente fala no kick-off? E esse é o tripé que mantém todo o curso. Aceitar
as tuas fraquezas. É a coisa mais difícil. Eu gravei um vídeo semana passada sobre o calcanhar de Aquiles. Olha aquilo lá, pelo amor de Deus. Olha para tuas fraquezas e reconhece elas, aceita que tu tem fraquezas. Ninguém é uma rocha. A segunda técnica fantástica é integridade consigo mesmo, honestidade consigo mesmo. Dizer sim quando quer dizer sim, dizer não quando quer dizer não. Parece simples, mas não é. É difícil. Dói nas pessoas fazer isso. Parece tão bobo, mas as pessoas não conseguem. Sabe? E eu tenho certeza que tu que está me assistindo também não consegue. E se tu consegue, parabéns. Ou tu te trabalhou muito, ou tu é uma pessoa privilegiada que não foi programada para não falar o que pensa. E a terceira, e dessa vez eu não esqueci, é reconhecer os teus valores, o que te motiva, entender o porquê que tu faz as coisas que tu faz. Quando eu entendi e consegui definir o kickoff em 3 partes, em 3 tripés, em 3 técnicas grandes que eu explico, o kickoff fez sentido, o anúncio fez sentido, eu botei no Facebook e teve uma inscrição através do anúncio. Gente, dá trabalho fazer uma inscrição. E quando tu faz um anúncio desses, tu investe um valor X e tem um retorno, nossa, cansa bem menos. Porque, sério, eu se pudesse não precisaria, queria só no treinamento e alguém vendendo. Seria bem mais legal. Mas eu sei vender também. Eu trabalhei muito com isso. A escola que eu tive vendendo treinamentos que eu não podia falar o que acontecia dentro, mas eu sabia o resultado dele, me preparou para vender qualquer coisa. Eu vendo ovo quebrado para galinha, mas eu não vendo algo que eu não acredito. Isso eu aprendi no Aprendiz, no programa aquele Aprendiz do Roberto Justus, em que ele falou para uma guria, a resposta que eu queria era, o que eu diria, ele falando para a menina é, eu não vendo aquilo que eu não acredito. Para mim isso é tudo. Eu não consigo vender algo que eu não acredite. Bom, então eu aprendi também que não adianta. O marketing é parte importante se tu quer ajudar alguém no mundo. Porque se tu não fizer marketing, ninguém vai te conhecer. E aí as pessoas reclamam. Mas tu faz um marketing. Eu não fiz ainda, mas tem gente no marketing digital que faz marketing falando dos medos. Sim, se tu não falar dos medos, como é que a pessoa vai saber o que realmente tu tá vendendo para ela? O que tu pode ajudar ela? Ela vai olhar e vai dizer, mas isso eu já tenho, eu não preciso. Então tu precisa mostrar para ela que dor, que problema, que tu vai ajudar ela a resolver. É isso, é só isso. Bom, tem mais um monte de coisas que eu queria falar, mas é que eu não lembro agora e talvez eu faça outro vídeo falando de outros aprendizados. Eu vou deixar o link aqui do post que eu fiz sobre isso no blog. E escrevendo às vezes é mais fácil. Aqui eu estou falando de cabeça, lembrando do que eu tinha escrito, e eu acho que já está de bom tamanho. Foi uma experiência fantástica para mim e eu aprendi muito sobre mim a cada passo que aconteceu no kickoff. Te inscreve aqui no canal, comenta alguma coisa, clica no link que joga para o meu site, o link que está aqui embaixo que joga para o site, que lá no post sobre o kickoff, os aprendizados do kickoff, tu vai achar bem mais coisas. E eu também, eu escrevo e publico, eu não reviso. Pode ser ruim, mas é como eu faço. Gratidão.